Pois é, uma boa tarde para você ligada a partir de agora, você que está aí do outro lado, vai nos acompanhar aqui no nosso Sem Limites, né, esse espaço web aqui do blog GQ Repórter. Hoje nós temos um tema a debater, como fazemos todas as noites, nossos convidados, hoje duas convidadas, duas pedagogas. Nós temos aqui as presenças da professora Rita Santos Cortes, ela é professora das redes municipal e estadual aqui do município, do estado e município em Jiqué. Ela é professora das cadeiras de língua portuguesa e inglesa e também a pedagoga Adriana Sampaio, ambas com mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade pela UESB de Jiqué. E o tema, sexualidade e escola. A gente discute isso no momento, um espaço de intervenção, e nós vamos aqui agora debater esse assunto e contamos com a sua participação, a sua interação, você que já está começando aí a nos acessar, compartilhar conosco. Boa tarde, a professora Rita Cortes. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, galera que está nos assistindo. Esse tema é bem pertinente para a atualidade, né? É algo que tem, assim, mexido muito com a nossa cabeça enquanto professoras da educação básica. Eu acho que vai ser um bate-papo bem agradável. Com certeza, tenho absoluta certeza. Esse tema vocês debateram no espaço, né, do Contramão, né? Lucas veio aqui, inclusive, para divulgar, e no momento que ele trouxe esse assunto como uma discussão lá nesse espaço que tem aqui na nossa cidade, a gente de imediato se interessou, falou, bora tentar também trazer aqui as duas pedagogas, as duas pessoas, para a gente interagir, discutir com nossos espectadores, né, os telespectadores, tudo isso aqui num ambiente bem legal. E uma boa tarde também para você, Adriana Sampaio. Boa tarde, quase boa noite. É uma boa noite, né? Eu sempre trato de boa tarde, mas uma boa noite mesmo. É um prazer estar aqui, a gente fica agradecida pelo convite, para poder externar um assunto que muita gente tem como tabu e acha que é até proibido dentro da escola, mas na verdade ele é muito necessário. Pois é, hoje é uma discussão em nível de governos, de plataforma política, de controvérsias, né? Quem é contra, quem é a favor, questão gênero, né? De que forma isso vai ser adotado nas escolas, de que forma isso deve ser adotado nas escolas. E eu gostaria já de antemão ouvi-las, opiniões, né? A gente já começasse a apimentar esse tema, que eu tenho certeza que é um tema que vai interessar e vai sugerir aí muitas participações dos nossos ouvintes. Professora Rita, vamos inicialmente aí falar o seu pensamento, seus conceitos sobre esse tema. Bom, na realidade, quando se pensa em sexualidade, discutir sexualidade na escola, isso tem criado uma confusão na cabeça das pessoas, né? Existem aquelas pessoas mais conservadoras que acreditam que pensar sexualidade na escola, na educação básica, é direcionar o estudante, a estudante, para antecipar suas práticas sexuais, né? E aí elas colocam, essas pessoas conservadoras, elas entendem que é melhor nem tocar no assunto, né? É como se a estudante, o estudante estivesse na escola ali, mas não houvesse um corpo naquela escola, certo? Então, assim, em primeira mão, a gente precisa entender o que significa sexualidade, né? Então, o que podemos dizer sobre sexualidade? Bom, é uma palavra polissêmica, ela apresenta vários significados que vão sendo ampliados, modificados em diferentes contextos e situações. Nós temos três conceitos a priori. Nós temos o conceito empírico, que refere-se às experiências sexuais entre os seres humanos de diferentes culturas. Nós temos o conceito analítico, que refere-se à análise das diferenças sexuais e da formação de gênero, que é outro assunto também bem polêmico. E nós temos o conceito político, que é aquele que vai problematizar as relações de poder entre os gêneros, derivados do controle e desigual sobre o próprio corpo. Porque existe na nossa sociedade um controle desigual entre os corpos. Existe um controle desigual, existe uma vigilância sobre os corpos em nosso meio, em nossa civilização ocidental. Bom, na sexualidade humana, Wilson, nós podemos identificar três aspectos. Nós temos o aspecto biológico,
que se refere ao prazer físico e à reprodução. Pronto. Aí já temos uma grande implicação, porque nós aprendemos que o corpo, o biológico, ele precisa somente estar direcionado à reprodução. Em nossa sociedade, é algo, digamos assim, muito proibido falar do prazer. O sexo, ele não está para o prazer, ele está somente para a reprodução. Nós temos a questão do aspecto social. Esse aspecto trata das relações, regras, normas sexuais e as formas em que o sexo biológico é expresso. Então, assim, nossa sociedade ela tem normas. Né? Isso, toda sociedade vai criar suas normas, suas regras. E na nossa sociedade ocidental, existem normas que vão qualificar ou desqualificar algumas práticas sexuais e alguns corpos. E nós temos o subjetivo. O aspecto subjetivo é aquele que está relacionado com a consciência individual e coletiva da sexualidade e desejos. É aquilo que eu penso a respeito do meu corpo, é a minha identificação com relação à minha sexualidade e também a consciência coletiva sobre o meu corpo. Esses aspectos da sexualidade, eles são socialmente, historicamente específicos em determinada sociedade e também tem uma estreita relação com o social de gênero, de classe, de etnicidade, de idade e por aí vai. E como foi que surgiu essa palavra sexualidade? Ela não surgiu do nada. Ela começa a surgir no jargão técnico da biologia e da zoologia desde o início de 1800. Apenas no final do século XIX é que ela veio a ser usada amplamente conforme a conhecemos atualmente. Então, você observa que existe um espaço de tempo muito grande, como se tivesse havendo uma evolução de sentido da palavra sexualidade. E quando se discute sexualidade, a gente também pensa nas identidades sexuais, que são várias, e que elas vão se proliferando, se ampliando e se modificando também. Certo? Que eu vou deixar para a nossa colega Adriana falar um pouquinho aí Pois agora. é, e não se preocupem, já vou dizer assim de antemão, nós gostamos demais de ter pessoas para discutir isso aqui com a gente. É um tema assim muito forte nesse momento, né? Chamativo, e é muito bom ter a presença aqui de vocês. Vou mandar abraço já para alguns aí que estão sintonizados aqui com a gente. A Miriam Almeida Borges está nos acompanhando, Lorena Santos, José Esquitini Lacerda. Estou aqui na ilha de Taparica. Oh, beleza. A gente conhece, que inveja, né? Com esse solão aqui, ele diz que está por lá. Diz que, e parabeniza a ideia aqui do programa, a discussão do tema. Diz que está lá nos assistindo. Aristino Farias está ligado aqui com a gente. Obrigado, Aristino. Antônio Carlos, Elma Santana, Tatiana Amaral de Matos Lessa, né, psicóloga, esteve aqui com a gente, né, tratamos com ela há pouco tempo aí sobre a questão do câncer de mama, a visão sobre a psicologia, né, nesse tema. João Neto está aí com a gente, Rogério de Jesus, GM Souza, que disse assim, estou na escuta, acompanhando, todo esse pessoal que está aí nos acompanhando. Adriana Sampaio, esse tema, né, já a professora Rita já deu assim uma introdução, já deixou bem assim à vontade para a gente agora ir tocando aqui a bola. Sim. E falando mais sobre essa questão de sexualidade nas escolas, a sexualidade no meio, né? Em todos os meios. Em todos, né? os meios, né? Em todos os meios. Não, Rita deixou uma deixa assim maravilhosa, que foi a questão da identidade. Muitas vezes a gente pensa sexualidade com uma coisa muito mais ligada a sexo biológico, né? Se você nasce menino, se você nasce menina. Aí as pessoas, as mães, né, engravidam, já fica toda aquela euforia, é menino, é menina, tem que saber para escolher o nome, tem que escolher a roupa, tem que escolher a cor da roupa. Aí uma prima, essa semana, postou, minha felicidade é azul, porque ela já descobriu que o bebê dela é menino, né? Então já vai dando uma cor. E
tudo isso vai se ampliando, mas a gente não vai além, né, daquilo que é o sexo biológico, ou também, muitas vezes, acontece uma certa confusão por conta da questão da relação sexual. Muita gente pensa que falar de sexualidade é falar de ato sexual. E aí, quando a gente pensa na questão da escola, né, Rita, isso é algo assim muito forte, muito pungente, porque a adolescência vivencia essa descoberta. Então, ali há um interesse muito grande e é entre essas coisas que a gente vai pensando. Não tem como não falar sobre isso dentro da escola, porque a escola pulsa, né? E a escola vai exigindo que a gente faça isso de uma forma ou de outra. Sempre vai ter essas exigências. Mas voltando para a identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente não fala apenas de um aspecto, de uma característica. Então, na sexualidade também não é diferente. Falar de identidade sexual é falar também de uma especificidade. Todavia, dentro da nossa sociedade ocidental, a gente tem uma heteronormatividade presente na sociedade. O que é isso? Quando a gente pensa na palavra hétero, a gente já pensa sobre o desejo para com aquele do sexo diferente, né? Muita gente tem um desejo sexual por pessoas do sexo diferente do seu, e a gente prefere não utilizar a palavra oposto, né, Rita? Porque não precisa haver uma oposição como se foi construído historicamente, mas precisa-se haver um entendimento de que é diferente. Então, se o homem, ele nasce com um sexo diferente da mulher. E aí, assim, heteronormatividade seria o quê? Normas sociais, culturais, que vão se elencando dentro da nossa sociedade, vão estabelecendo as normas, tomando como base apenas a referência da identidade heterossexual. Então, automaticamente, quando você nasce, você já é identificado ou como menino ou como menina. E a você é colocada, né, em cima de você, é construída socialmente uma construção de gênero que vai identificar se é menino ou se é menina. Aí, depois de um tempo, aquele menino ou aquela menina começa a se sentir diferente daquela nomeação de gênero que lhe foi dada. E aí começa a haver uma especificidade na sua identidade. E aí é a hora que muita gente fica perdida porque não consegue entender. Por que não consegue entender? Porque existe uma norma. E a norma ela é o quê? Ou é homem ou é mulher. Se não for homem, se não for mulher, infelizmente é tratado como anormal. Tem um conceito assim de algumas pessoas, eu não sei se são conservadores ou não, que diz assim, a Bíblia, né, usam muito esse fundamento da Bíblia, né, como o livro da razão para muitas inúmeras pessoas, né, que lá define homem é homem, mulher é mulher. Eles são feitos um para, né, com o outro procriar. E do mesmo sexo não pode acontecer isso. Como é que se encarar isso sobre esse olhar? Gostaria de ouvir de vocês, porque faz realmente dar um nó na cabeça de todo mundo, né? Não é uma coisa fácil. Nós aqui vamos sair com a coisa já formalizada, formatizada, vai ser assim, deve ser assim, né? Sim, mas é isso. A sociedade possui instituições que, no decorrer da história, vão dizendo o que é normal, o que não é normal, o que deve se fazer, o que não se deve fazer. Então, aí nós temos algumas instituições no decorrer da história que teve grande influência em diversos pensamentos, filosofias, conceitos, e não é diferente com a sexualidade. Quais dessas instituições são as principais nessas discussões? A igreja, e aí, inicialmente, principalmente a igreja cristã, católica, porque ela começa, né, e aí depois vão surgindo igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, e aqui acho que não cabe nem dizer quantas. Tantas denominações. E aí é interessante a gente trazer essa questão da religião. Que religião é essa? Porque tem religiões e outras culturas que não estão assim tão apegadas a essas questões. Como a gente vê, por exemplo, na religião do candomblé, não existe uma diferenciação ou estigmatização das pessoas que têm identidades LGBT, que a gente vai falar daqui a pouco o que significa essa sigla. Entende? Então, assim, durante o decorrer da história, a gente percebe que o peso que vem, todos os saberes, né, de origem cristã, é muito forte nessa questão.
quando a gente fala peso, a gente não está aqui dizendo que a igreja ela é certa ou é errada, mas ela tem suas crenças. E essas crenças elas vão delineando os nossos pensamentos diante desse assunto, né? Também há uma grande influência da ciência. Então, assim, a gente conversava minutos antes de chegar aqui. É muito recente a ciência, acho que década de 1991, não foi, Rita? Sim. Que se retira a palavra homossexualismo da classificação de doença. Como doenças, 91, então é muito recente, entende? Então, assim, a academia também, que durante muito tempo intelectuais não compreendiam que a sexualidade ela é diversa, ela é variada. Só que, dentro do nosso contexto social, e aí principalmente jequiéense, a gente vai perceber que, com certeza, a influência maior que a gente tem é a religiosa. E a gente vai dizer daqui a pouco por que isso é tão forte na nossa cidade. Ô, professora Rita, existe uma idade limite. Nós estamos aqui com a pequenininha. O sinal está ali só nos acessando aqui. Eu estou vendo os acessos da professora Rita. Ela, como é que é o nome dela? Ludmila. Ludmila, que já esteve aqui com a gente, com o pessoal do Neogibá, esse bonito trabalho. O professor Gustavo e todo o pessoal do Neogibá. E a Ludmila já foi nossa entrevistada aqui. Mas, professora Rita, existe a sua idade? A partir daqui, nós vamos discutir sexualidade, vamos deixar a criança chegar a ter esse limite de idade ou não? Olha, repare bem, Wilson, isso aí eu acho que na escola talvez teria, a partir de X idade, você abordar determinado assunto, né? Claro que a gente não vai abordar todos os assuntos que a gente está abordando aqui nesse momento com você, né? Que é um pouco extensa a nossa pauta aqui, com uma aluna como Ludmila, que tem 11 anos, com uma criança que tem 6 anos de idade, certo? Mas a família, ela já se encarrega de fazer esse papel, né? Só que a família, muitas vezes, ela parte do princípio da castração. Observe bem como essa questão de sexualidade e gênero vai se embaralhar. Começa com as cores das roupas, quando a criança já ainda está no ventre da mãe. O quarto já vai ser azul, Quarto, menino. Isso não quer dizer se isso que acontecer a gente diferente é uma loucura. não concorda, a gente está só trazendo à tona esse pensamento, né? Essas ideias, a cultura. Eu não sou nada contra. Minha sobrinha engravidou há pouco tempo, o enxoval dela foi todo rosa, porque ela sabia que seria uma menina. Né? Então faz parte da nossa cultura. Como a Adriana colocou, a cultura. Quando a criança nasce, a partir daquele momento, aí você já começa a desenhar uma identidade fixa nela. Então, por exemplo, a gente castra a partir de quê? A gente começa também a direcionar determinados brinquedos para a menina e brinquedos para o menino. Por exemplo, olha, nós começamos a colocar o lugar de cada um no papel. O papel de cada um, de cada gênero, de cada sexo. Quando eu falo sexo, no sentido de ser homem e mulher, cada um no seu lugar. Por exemplo, as meninas, elas são muito presenteadas com bonecas, com fogãozinho, com panelinha, com o que mais, gente? Bonequinhas, né? E os meninos, geralmente, com carro, bola e por aí vai, né? Então, assim, quando a gente faz a gente presenteia essas crianças desse jeito, a gente está dizendo que o papel da mulher é ser dona de casa, né? A boneca representa a filhinha dela. Mas o menino, se ele crescer e casar, ele também não vai ter um filhinho ou uma filhinha. Ou morar sozinho. Entendeu? Então, é como se a mulher não, a mulher aí, ela está sendo conduzida a uma vida privada, que é a vida do lar, a vida doméstica. O menino, ele já é estimulado a ter uma vida lá fora. Olha os presentes como são. Você deve ter ganhado esses presentes quando era criança. Claro, eu não ganhei porque eu era muito pobre. Mas então, também, mas chegava alguma coisa. Então, assim, a gente já vai colocando o lugar de cada um. Ludmila mesmo, ela me pede muito bola. Ela gosta muito de brincar de bola. Tia, a senhora me dá uma bola, eu dou uma bola. Novas gerações. Né? Entendeu? Claro. Então, assim, não impede. Isso não significa que Ludmila não seja uma menina, mas ela tem a preferência. Ela gosta de brincadeiras que vão fazer movimentar o corpo dela. Mas
nós colocamos isso aí. Então, nós, de certa forma, também estamos direcionando a sexualidade e o gênero da pessoa. Então, isso é muito forte. Então, a escola, a família também, ela poderia intermediar. Não, você nasceu menina, você é uma menina, é uma garota, mas você também pode ser presenteada com uma bola, por que não? Você não pode ser uma jogadora de vôlei, de futebol, você não pode partir para o mercado de trabalho, para ter outras visões. Por quê? Então, a gente, Agora, de certa forma, imaginemos estamos professora ensinando. Rita e Adriana, pedagoga, as duas. Na minha época, um colega meu, da minha geração, estou pensando aqui, eu voltando no tempo aqui, recebesse uma boneca de presente. Chegasse na casa dele, tá ele brincando com a bonequinha, estava liquidado. Até hoje é assim, até hoje é assim. Não é terrível, é um choque, era um choque. Entendeu aí como é forte a questão forte, cultural, como ela impõe realmente o lugar de cada um. Mas você tem filhos. Claro. Você não pegava seus filhos no colo? Claro, com certeza. E aí, diminuiu a sua masculinidade? De maneira alguma. Você entendeu agora a diferença? Ou, de alguma forma, se tornaria uma ameaça, porque quando a gente pensa na questão da escola também, dentro do curso de pedagogia, muitos homens têm vontade de atuar na educação infantil, no ensino fundamental 1, mas nem sempre se sentem à vontade, porque a busca é sempre por professoras. Sim, porque se sente uma ameaça, né? Se sendo um professor e a criança espontaneamente sentar no colo, é uma visão assim tão estereotipada, né? De que o homem ele não tem limite sobre a sua sexualidade, que ele é extremamente instintivo, sabe? Que é uma hoje já começou até, eu já vejo hoje como risco. Uma pessoa mais velha. Eu sempre uso como referência. Se você achar uma criança dessa, eu gosto de criança, adoro criança. Uma visão assim paterna e tal. Você brincar, olha, pedofilia, isso, a mãe já pode, não é? Hoje criou-se isso, você tem medo de ser agradável, de brincar com a criança. Coisa terrível. Eu tenho um amigo que ele me confessou que entrou um dia aqui numa loja e estava uma criança, ele pegou na cabeça da criança, a mãe deu uma crise nervosa, porque ele pegou assim, achou a criança bonita. Ele, pai, avô, ele falou, meu Deus, ele ficou sem reação. O que é que ela está pensando que eu peguei na cara? Porque eu peguei, né? Para ser gentil, para ser agradável. Né? É horrível, né? Para o extremo. E se falando da escola, você vê como essas construções são fortes também, a Adriana citou. Só para corrigir, eu sou professora, eu sou formada em letras. Sim, pedagoga letras e pedagogia. Então, veja bem, observe até as disciplinas escolares, né? Geralmente, você se espanta ainda hoje, quando você chega na escola, que quem leciona matemática é uma professora e quem leciona artes é um professor. Ainda há esse espanto, porque está subentendido na nossa cultura que a parte das ciências exatas é o lugar do homem. E que a parte de criação artística é da mulher. A gente lembra assim, das normalistas, era uma sala de 40 mulheres, um homem. Quando tinha né? Professor, até magistério, ainda existe, né? né? Se tiver, deve ser gay. Né? Assim, né? Há uns 15 dias eu dei uma palestra na Uniaselv e o Leonardo me pediu para ir lá. Quando eu cheguei lá, na sala só havia mulheres como alunas. Então, as preferências, né? Então, isso aí é questão cultural também. As meninas, quando você coloca para elas só brincarem sentadinhas, os meninos não, eles já são ensinados a ter movimentos com o seu corpo desde pequenininho. As meninas não. As meninas são ensinadas até como devem sentar. Né? Não, menina tem que sentar desse jeito. E menino senta como? Menino não pode sentar desse jeito. Né? Então, a gente já aponta. Então, isso tudo são construções sociais. Eu me lembro que, quando eu era criança também, acho que somos mais ou menos... Acho que você é mais velho do que eu, viu? E aí, eu era criança, eu amava brincar de bolinha de gude. Bolinha de gude faz parte da minha infância. Imagina. E eu tinha uma habilidade, mas eu tinha que brincar escondido da minha mãe. Não era bem assim. Porque eu não podia brincar na rua. É verdade.
verdade. E mesmo bolinha de gude, bolinha era um objeto Olha, ela brinca de bola de direcionado ao gude. público É moleque Masculino, macho. moleque macho. Eu ouvi muito a expressão, Macho você e é um fêmea, moleque, né? Tinha você tá essas. igual moleque macho, macho e fêmea. Macho e fêmea. Era né? assim, era assim. Pois é, isso aí. É interessante. São temas assim que a gente traz as discussões, mas que a gente encontra tantas sim. experiências vividas, Com convividas, Sim. observadas ao longo da vida, né? Sim, sim. Por exemplo, professora, essa questão de gênero na escola. O toalete, né? O sanitário. Uhum. Quem é que vai ali no sanitário? Da menino e da menina. E fala, pode o menino que tem, não sei, ele pode ir no da menina. A família não vai aceitar. Né? De Quando jeito souber nenhum, de maneira com alguma. certeza, É uma né? discussão intensa É no momento. muito intensa, É. né? E aí, quando você fala do toalete do sanitário, aí fica a questão daqueles meninos da escola, os meninos efeminados. Efeminados no sentido de como a gente compreende que uma mulher anda, como uma mulher fala, como uma mulher senta. Ou então dos meninos que são gays assumidos, dos meninos que já são das travestis. Entendeu? Então, essas pessoas, elas ficam em um não lugar na escola. Por isso que é importante discutir também sexualidade e gênero na escola. Eu conheço histórias mesmo de pessoas, de travestis, que desistiram da escola. Acho que, na realidade, o poder público desistiu dessas pessoas, a escola que desistiu dessas pessoas. Delas, né? Porque elas falavam assim, que elas chegavam às 7 da manhã na escola e tinham que ficar sentadas na sala de aula até às 11h30, porque só o fato de levantar e sair da sala e caminhar pelos corredores já era sinal de perigo, porque elas eram assediadas pelos meninos heterossexuais, pelas meninas também, mais pelos meninos, e com xingamentos e agressões físicas. E também não podiam ir ao banheiro. Então, muitas delas tinham problemas de coluna, problema de dores renais, infecção urinária, e acabavam saindo da escola. Então, essas pessoas, a Adriana vai falar depois daquela sopinha de letrinhas da LGBT, né? Essas pessoas também são cidadãs. A população, o pessoal LGBT, são cidadãos como nós. A Constituição, ela garante isso. Né, que todo mundo tem igual direito como cidadão brasileiro, independentemente de cor, de raça, de sexo, de gênero, de etnia. Então, nós todos somos cidadãos brasileiros e temos os mesmos direitos dentro de nossas diferenças. Bom, qual é o problema quando você cita a questão da Bíblia, da religião? Bom, o que eu vejo é o seguinte, olha, muitas vezes a gente pega da Bíblia aquilo que nos interessa, né? E aí jogamos para determinada religião. Mas eu não sei, eu não sou estudiosa da Bíblia, eu sou católica, apostólica romana, mas não sou estudiosa da Bíblia, eu leio a Bíblia, não sou estudiosa, que é diferente. Perfeito. E assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, até hoje eu não vi nenhuma passagem de que Jesus Cristo excluiu ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário, ele incluía todo mundo. Né? E são histórias belíssimas que a gente vai ver quando a gente lê a Bíblia. Então, muitas vezes, a religião é uma forma também de você, entre aspas, excluir determinados grupos sociais. Né? Tratar como grupos menores. A gente precisa repensar nossas posturas enquanto cristãos e cristãs. Né? A gente precisa pensar desse jeito. Claro que há uma orientação na Bíblia que o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, mas na realidade, meu Deus, não é assim que a banda toca. Né? A realidade, a prática cultural, ela é diferente. E também a gente precisa compreender da sexualidade que o desejo, ele pulsa. Olha a questão do corpo biológico, né? A questão da reprodução e a questão do desejo. Bom, o que fez você casar com sua mulher? Não foi um sentimento, é o que você sentiu por ela? Então, há pessoas que têm sentimento por pessoas do mesmo sexo. Princípio básico. E a gente precisa respeitar essas pessoas, valorizar essas pessoas. Sim. Né? E passar a tratá-las de fato como gostaríamos de ser tratados ou tratadas. Como já somos. Como já somos tratados e tratadas. Já somos. É nessa sociedade onde a Adriana coloca a questão da heteronormatividade, há um modelo
na civilização ocidental, em que a nossa está incluída, de que esse modelo é um homem. O modelo da nossa sociedade é um homem, não uma mulher. É um homem, ele é branco, ele é de classe média alto rico, ele mora na zona urbana e ele é cristão. Entendi. Então, toda pessoa que não tem essa identidade, esse conjunto de identidades, ele está na periferia como identidade. É uma identidade periférica, que é o caso de nós mulheres. Até hoje, nós mulheres somos vistas por muitas pessoas, por muitos homens, como um gênero inferiorizado. Você sabe disso. É verdade. Né? Há quem diga que mulher realmente tem que obedecer, tem que ficar cuidado só dos afazeres domésticos, tem que ganhar menos do que o homem. Entendeu? A gente tem escutado isso. Eu escutei isso a minha vida inteira. Eu trabalhei no comércio uma época que um colega, hoje acho que ele não falaria mais isso, ele virou para a gente e disse assim, para que vocês querem ganhar igual a gente? Vocês só fazem comprar batom. Aí eu falei assim, sim, mas é porque o batom que eu ganho, que eu compro, não é tão barato assim, então eu preciso ganhar igual a você, ou melhor ainda. Entendeu? Então, assim, isso tudo são construções. Sim. Perfeito. Mandar uns abraços aqui, né? Eliabe e Luana Pontes estão nos ouvindo. Ângela Pólvora mandando beijos, Rita. Tá aqui nos acompanhando. Tá aqui nos acompanhando. Chama ela de Inha. Inha, né? Tá aqui acompanhando a gente. Deixa eu ver mais, tem muita gente. José Alves, corretor, tá aqui nos acompanhando. Roque Carlos Silva Cal. Laís Melo, né? Tá aqui com a gente. Karina Torinho. Mara Silva, Fátima Pessoa, amiga nossa, Antônio Araújo, Luciana Bastos, né, esse pessoal todo, Charles Meira, professor Charles, aí, professor de música, né? Lindolfo Santos e a Rita de Cássia, que é você que está aqui toda hora acessando, Antônio Batista Santos, Meiro Mari Moura, todo esse pessoal nos acompanhando. Maravilha. É legal, né? O pessoal que está acompanhando está gostando do papo e nós estamos pedindo sempre que eles opinem. Como Caetano e Gilberto dizem, todo mundo quer saber sobre sexo. Só que ninguém comenta. Ninguém comenta. É o assunto mais normal que existe. Janice Reis também está aqui com a gente. Nossa diretora, abraço aí, Janice. Que legal. Que maravilha. Pois é. Rita, Rita já fez uma explanação, mas você vai dar sequência a esse papo aí. Sim. É isso que Rita traz, a questão dessas construções. A gente tem, na academia, alguns conceitos que são assim, bem fundantes de nossas discussões. A questão do modelo do homem branco, né, está muito ligada à questão patriarcal, que ainda é muito forte hoje em dia, e essa questão da heteronormatividade, como a gente falava. Então, assim, quando você não cabe nesse espaço da heteronormatividade, você fica fora do espaço do que é normal. Então, automaticamente, você já é colocado à margem. E aí, dentre vários teóricos e teóricas que discutem essas coisas, tem um que Michel Foucault fala que a gente nunca esquece, né, Rita? Aquilo que está fora do padrão da normalidade precisa ser, isso ele falando da questão da sociedade e da cultura, corrigido, né? Precisa ser corrigido, consertado. E aí, quando você pensa nessa questão, o patriarcado e essa necessidade de fazer com que a norma seja heterossexual, elas caminham lado a lado. Então, assim, por exemplo, você trouxe um exemplo maravilhoso. Se no meu tempo, na minha infância, eu ganhasse uma boneca de presente, ia ser uma situação muito complicada, porque a primeira coisa que as pessoas falam, esse menino não é menino. Não é menino. Vai ser e aí já começa a dar nomes, né? Vai dando nomes. Automaticamente já vai te classificando fora daquilo que é o padrão, entende? Automaticamente é como se você estivesse envergonhando todos os outros homens da sociedade. Por isso que hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas que infelizmente praticam atos violentos contra pessoas LGBT, e eu vou falar agora aqui dessas identidades, a maioria delas que praticam atos violentos contra pessoas homossexuais, transexuais, travestis, são homens. Sim. Por quê? Porque eles percebem que ver o seu gênero, que socialmente, né,
há toda uma construção de poder, vê o seu gênero colocado numa posição inversa de inferioridade, isso é algo que lhe afronta, lhe ofende. Então, automaticamente, ele se acha no dever e liberdade de corrigir. E corrigir da pior forma possível, que é tirando daquela pessoa o seu direito de ser respeitado, de ser humano, né? Basicamente. Mas vamos que vamos, né? Vamos para a sopa de letrinhas. Isso. O que é diversidade sexual? Quando a gente estava falando, né? Sexualidade, ela é diversa, ela é ampla. E o que significa essas diversidades? O que a gente tem hoje? Quais foram os avanços? A sigla LGBTI, e aí a gente tem também algumas, né, outras identidades que vão entrar dentro, ela começa primeiramente como GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Começou muito tempo há atrás. muito tempo, fora do Brasil. Mas aí, depois de um tempo, as discussões desses grupos, desses movimentos, começou a perceber a necessidade de se colocar as lésbicas no início. Por quê? Porque as mulheres elas sofrem essa inferioridade, né, em relação aos homens. Ah, mas não é movimento de gays e lésbica, lá também existe isso? Existe. Infelizmente, o racismo, o machismo, sexismo, a misoginia, a homofobia é algo que ultrapassa qualquer identidade porque está presente na nossa cultura. Então, assim, está na cultura, todo mundo pode agir dessa forma, independente de religião, de identidade. E aí, então, começa a se pensar, não, bora tirar o gay da frente, bora colocar a lésbica na frente. Né? E aí, primeiro começa a se pensar, depois de GLS, GLBT, que seriam gays, lésbicas, bissexuais e travestis. Começou por aí. Só que aí depois começou a se perceber que não existiam apenas pessoas travestis, existiam também as pessoas transexuais. Então vamos lá. O que a letra L significa? Lésbicas, que são mulheres que têm desejo sexual por mulheres, ou seja, o mesmo sexo que o seu. Gay vem de gays. Eu tô falando gay porque eu fui ensinada a falar gay. O G, gay, Tá certo. Eu adoro gay aquela de música gato. de Luiz Gonzaga, gay. Gay de gays, né? Que são homens que sentem atração sexual por homens, ou seja, pelo seu mesmo sexo. Bissexuais. Bem distante daquilo que as pessoas pensam, que bissexuais são pessoas que gostam de fazer sexo com todo mundo, que são pessoas libertinas. Sabe como é que no meu tempo falava? Gilete. Que cortava dos dois lados. Nós somos quase contemporâneos. Era assim, ó, fulana é Gilete. É Gilete, exatamente. Fulana é Gilete. Existe um preconceito muito grande em cima das pessoas bissexuais, porque entende-se que elas são mais promíscuas. Ah, nada, isso é invenção dessa pessoa, é porque ele gosta mais de fazer sexo e quer aproveitar os dois lados. Mas não, é apenas uma pessoa que pode ser tanto homem quanto mulher, quanto transexo, travesti, independente da identidade de gênero, ela pode sentir atração sexual por ambos sexos. Entende? Bissexuais, é isso que quer dizer. E aí a gente tem a letra também T. E aí dentro do T a gente costuma chamar na discussão de sexualidade que a letra T ela é um guarda-chuva. Ela vai englobando várias identidades. Quais são elas? Travestis, transexuais e transgêneros. Travestis são aquelas pessoas que se travestem, como já se diz. Né? Ah, então por exemplo, o baba de saia. São homens que se travestem de mulheres. Aqui tem. Uma tradição, no Mandacaru mesmo tem. Nosso parceiro aqui do programa, Toninho de Miquelina, ele tem um orgulho quando ele veste o Baby Doll. Então vai lá. Os blocos de carnaval, as muquiranas. As muquiranas. Aqui teve as avançadas. Olha, ótimo. Então, assim, a gente vai tendo alguns exemplos de alguns eventos que a gente faz, né, culturalmente, como esses. Mas essas pessoas, elas também têm uma identificação com o seu gênero. Por exemplo, os homens que vão para esse baba de saia daqui de Jequié, quando termina o baba, bota sua roupa de homem e sai. Não vai sair dali vestido de mulher, a não ser que ele queira fazer uma zoação. Mas no outro dia, vai ser homem novamente, porque sua identidade é masculina, entende? Mas a travestilidade é isso. É uma pessoa que sente a necessidade de se vestir com um gênero diferente daquele que ele foi construído a partir do sexo que nasceu. Basicamente isso.
As pessoas transexuais. Transexuais, as pessoas falam assim, é porque é aquela pessoa que teve vontade de mudar o corpo, né? Nem sempre. As pessoas transexuais nem sempre sentem a vontade de mexer na questão do órgão sexual. Todavia, muitas delas sentem a necessidade de manipular o corpo por um desejo de se reconhecer dentro daquele espaço. É você se olhar para o seu corpo, independente da idade. E aí eu e Rita, a gente brinca muito com isso, porque eu gosto de trabalhar com ela, nós somos de gerações diferentes, né? Mas, assim, vivenciando experiências parecidas por sermos mulheres intelectuais. E aí a gente fica pensando assim, hoje em dia, o corpo ele virou um lugar assim, muito vulgarizado, infelizmente, né? Mas o corpo, pensando na questão identitária, é a nossa casa. Então, o meu corpo vai dizer ao mundo quem eu sou. Com certeza. E se eu me visto como mulher, é porque eu me sinto bem sendo mulher. Se eu me visto como homem, eu me sinto bem me vestindo como homem. E aí você perguntou na estante, quando é que isso começa? Começa na infância. Se você perguntar a qualquer pessoa trans, seja um trans homem, que é o homem que se identifica como mulher. Ou homem trans, que é mais o homem trans. Geralmente as pessoas usam os dois termos, é trans homem ou homem trans, né? Então, ou trans homem, ou a trans mulher, ou mulher trans, tanto faz. Se você perguntar como foi que começou, quando começou a se sentir diferente dentro desse lugar, desde pequena. Minha mãe me botava um vestido, mas eu queria vestir um short. É como se o corpo coçasse, né? Se ele estivesse espinhando o corpo da pessoa. O menino. Minha mãe cortava meu cabelo, mas eu queria usar meu cabelo grande. E a gente vai ter, assim, várias referências que a gente pode trabalhar essas questões do ambiente escolar. Voltando para siglas, temos também os transgêneros, que são gêneros em trânsito. Nem sempre eles manipulam a questão da vestimenta, nem sempre manipulam a questão do corpo, mas se identificam de forma diferente daquilo que foi o seu... para fora. Tá bom. Daquilo que foi a sua identificação primária. Então, LGBT. E aí, dentro do T, tem essas variações. Nós também temos a letra I, que entrou há pouco tempo também dentro da sigla, que significa intersexual. Intersexual, durante muito tempo, a gente conversava isso na palestra lá no Contramão. Rita foi maravilhosa. Eu vou colocar um pouquinho, Rita, se você achar, você complementa. Mas as pessoas que eram hermafroditas, durante muito tempo, né, ficaram nesse lugar de o que é isso? As pessoas olhavam assim, o que é isso? E tentavam corrigir. Nasceu com ambos sexos, ou quando se percebia que poderia... Porque assim, o intersexo ele não é apenas uma pessoa que nasce com a dupla genitália, masculina e feminina, mas também com órgãos reprodutores. A vulva e o pênis. E o pênis, isso. Não é só isso aí. Antes a gente chamava de hermafrodita, né? Hermafrodita. Pode continuar. Então, hoje a gente já entende que nascer com esse corpo, que pode ter alguns órgãos que são femininos e outros masculinos, e biologicamente falando, não significa dizer que aquela criança, ao nascer, já deve ser fixada dentro de uma identidade de gênero. Porque a identidade de gênero ela é diferente da identidade sexual, ela vai se construindo no crescimento. E aí é importante para a gente entender essa diversidade sexual, é importante que a gente perceba que há uma diferença, mesmo que elas estejam extremamente ligadas, há uma diferença entre identidade de gênero e identidade sexual. Qual é a diferença? Em poucas palavras, porque o bate-papo aqui é para ser mais informal, né? A identidade sexual parte daquilo que eu sinto. O desejo. Eu achei perfeito como você falou, Rita. É o que eu sinto. Às vezes a gente está conversando assim com alguma pessoa, mas eu não entendo como é que um homem vai gostar de um outro homem no cangote dele, aquela barba, aquele cheiro, aqueles pelos, não sei o quê. Não é? As mulheres falam assim, aquele homem é tão bonito, mas só quer saber de homem, que desperdício, tem pouco homem na sociedade. Mas é simplesmente o que ele sente. Ninguém vai mudar isso. Aí eu viro para a pessoa e pergunto, você sabe como se processa dentro do seu corpo o seu desejo heterossexual?
Ah, não sei. Quando foi que isso começou? Ah, eu vi a mulher ou eu vi o homem e senti. Eu falei, então pronto. Ele também sentiu. É basicamente assim. Gostou? Tá certo. Já foi. Não gostou? Tchau. Se não gostou, então você já sabe reconhecer o que é que o seu desejo lhe direciona. Pois é, e tem aqui Camara Mussa, eu não sou muito bom no inglês, a professora aqui Nem eu, está viu? fora do país e faz aqui uma saudação, good evening to you. Boa tarde, pra né? gente, Boa não noite. está no Brasil, está boa por aí. tarde. Um abraço, Camara. Valdemir Vidal também faz a mesma, aproveita e faz a mesma citação aqui em inglês. Caroline Brito, né, que está com a gente. Nossa colega da PV. Valdemir Vidal diz assim, o respeito é fundamental. Ângela Pólvora aplaude aqui as colocações. Janice também, Reis, Rita de Cássia. É Ludmila. Ludmila tá? respondendo a quem faz alguma citação. Que figurinha, viu? Ela Janice é fala assim, excelente explicação, parabéns. Aí deixa-me ver aqui, Lio Rodrigues, Valdemir, tem a Carolina, ela diz assim, Rita Cortes, aí se dirige a Rita, né? É uma professora que está de parabéns, tem uma leitura avançada da educação, ou seja, uma educação que acolhe as diferenças. Precisamos Ela faz essa conceituação. E a Ângela diz, amai teu próximo como a ti mesmo, né? Essa citação. Perfeito. E outra coisa que eu vou colocar. Cristã, muito pertinente. Muito Olha, a gente pertinente. falou de Cristo há É pouco verdade. tempo, né? Sim, Agora eu coloco uma sim. coisa para vocês que também dá um nó, muita cabeça. Eu falo, porque a gente tem nossos papos, né? De com pais, certeza, de amigo, de avó, lógico. de avô, e a gente às vezes bate papo. Por exemplo, uma escola, tradicionalmente, por toda a vida, comemorou o Dia do Pai e Dia da Mãe. Uhum, Né? uhum. Dia do Pai, homenagem ao pai, o presente ao pai e tal. Hoje pode ter, mais comumente. Sempre teve, mas agora mais comumente. Um casal que seja pais, mais de 2 homens ou de 2 mulheres. Sim, sim, Aí fala-se até em dar uma mudança nisso aí. O que poderia ocorrer numa escola que teria a grande maioria, entendo assim, né? Pelo menos que seria de pais, homem e mulher. Um casal Sim. de homem e mulher. De Casal repente, heterossexual. Uhum. Daqui a pouco chega um, A família tradicional Homossexual. brasileira. né? Aí chega lá uma menina, cadê seu pai? Tá aqui, cadê sua mãe? Tá Tá aqui, os dois E aí, barbudos, bonitos. eu lhe Sim, pergunto, Não é uma coisa- sim. como é que isso? tá me dando comichão aqui agora. Você tocou num assunto extremamente importante. E aí eu vou lhe perguntar uma coisa aqui. Vou lhe informar e ao mesmo tempo lhe questionar. Estou aqui para aprender. Nós trabalhamos aqui, a escola ela é tradicional, concorda? Independentemente dela ser pública ou particular, mas ela é tradicional porque ela persegue um ideal tradicional, porque ela entende a família como uma família tradicional. E aí eu vou te informar uma coisa, várias escolas públicas e até nas particulares, Uhum. e façam uma pesquisa para ver quantos estudantes moram com o pai e a mãe, principalmente as públicas, em que nós sabemos que as crianças, os adolescentes, são criados por mães, que a gente chama de mãe solteira, que o Papa já avançou e ele disse assim, não existem mães solteiras, existe mãe. Existem mães. Então, quando ele diz isso, ele já está incluindo essas mulheres. Como um eixo de família, né? Sim. E aí, ou então os pais ou são criados pelas avós, ou então vive com a mãe um padrasto, ou então vive com as tias, ou então vive com os irmãos mais velhos. Então, é essa realidade que nós temos. Olha, eu particularmente, há muito tempo que eu venho questionando algumas datas que se comemora na escola, nas escolas onde eu trabalho, que são as escolas públicas. Eu sou professora do município há 30 anos. E eu venho me questionando, gente, por que não tirar Dia do Pai e Dia da Mãe e escolher um dia e colocar Dia da Família? E explicar o que é família, porque é muito cruel. Por exemplo, como é que a gente vai fazer Dia dos Pais e Dia das Mães para as crianças que nós recebemos de um orfanato? É muito doloroso isso. Então, assim, a questão não é só. Agora, a gente questiona a sexualidade porque ela pulsa por causa da normatividade. Entendeu? Então, assim, as crianças que vivem em lares homoafetivos, de 2 mães ou de 2 pais, elas já são trabalhadas por essa família. Olha, você tem 2 mães.
Você tem um pai, mas você tem duas mães. Você tem dois pais, mas você tem uma mãe. Ou então você tem dois pais porque eu tirei você do orfanato. Claro que ele não vai, os pais não vão dizer exatamente assim. Uhum. Entendeu? E se você observar bem, por exemplo, os homens gays que pegam essas crianças, pegam as crianças do orfanato, exatamente que foi feito por um casal heterossexual. Perfeito, Rita. Entendeu? Então, assim, é a questão da gente excluir mesmo. Nossa sociedade, ela é extremamente heteronormativa e excludente. E nós precisamos pensar. Então, tiramos sugestão, ó, Dia dos Pais, Dia das Mães, e colocamos Dia da Família. Dia da família. E aí vamos explicar, por exemplo, Ludmilla não é minha filha, é minha sobrinha. Então, hoje eu sou a família dela. Entendeu? Porque o pai dela faleceu, era meu irmão, e a mãe dela está em São Paulo e eu estou responsável por ela no momento. Eu sempre falo para ela, você não é minha filha biológica, mas eu amo você como se você fosse minha filha. E você é minha filha. Então, eu quero saber tudo o que está acontecendo sobre você, com você, onde você vai, o que você come. Entendeu? Então, eu tenho esse cuidado com ela. Então, a gente precisa quebrar certos paradigmas da nossa sociedade. Precisa avançar. Precisamos avançar. Eu citando assim esses exemplos, né, eu tenho uma convivência de um grupo de amigos e tem um jovem entre os amigos. A maioria da quase nossa faixa, mas tem um jovem, 35 anos, se eu não me engano, com duas crianças. E ele é muito reticente assim, nas coisas, né, duro. E ele fala essa coisa de que ele, quando chega na escola, ele pergunta como vai ser o tratamento, a questão de gênero na escola. Escola particular. Sim. Que se houver qualquer tipo disso aí que a gente está discutindo, dia da família, ou que seja do sanitário, de homem, aí ele tira a criança da escola, que ele não aceita e tal. Eu vejo assim dele talvez mais duro até ele que é mais jovem do que os mais velhos, que são mais tranquilos existem em pessoas relação, muito mais É. enrijecidas, muito jovens, muito tradicionalistas, conservadores. Existe, sempre vai existir. Uma né? intolerância, Agora, né, que leva a ter casos de violência, intolerância. Intolerante, mas a palavra é essa, intolerante. Mas a gente precisa avançar. E outra coisa, quando a gente discute essas coisas que a gente gostaria de discutir, que a gente não discute na escola, né? A palavra gênero foi tirada do Plano Municipal de Educação, acho que você sabe disso, foi uma luta nossa, da PLB, dos grupos que construíram, né? Porque a construção do Plano Municipal de Educação teve representações de vários segmentos sociais. Então, foi muito, muito cruel para a gente. A gente não vai ensinar o menino que ele precisa brincar de boneca, nem para a menina que ela tem que brincar de bola. Nossa preocupação é exatamente trabalhar, principalmente os meninos, para ele respeitar as pessoas. Olha a quantidade de feminicídio no Brasil, é espantosa. É espantoso, né? Terrível. Essa semana, acho que foi anteontem, um colega meu, ele está trabalhando agora em Irecê, e ele mandou uma postagenzinha falando do feminicídio em Irecê. Então, isso tudo é porque nossa sociedade ela é muito violenta. Ela é extremamente violenta com o gênero feminino e com tudo que se aproxima do gênero feminino. Você quer ver um exemplo bem prático? Quando se prende um estuprador ou um pedófilo, o que acontece com essa pessoa no presídio? Ele é tratado daquela maneira que entendem que ele tratou alguém cá fora. Ele é jogado em uma cela e é avisado, cheia de homens, e ele é avisado. E esses outros presidiários são avisados de que para ali vai um criminoso, um pedófilo, um estuprador, e avisam para ele, olha, vamos fazer. Os presidiários falam assim, vamos fazer de você uma mulherzinha. Uma mulherzinha. Olha a expressão. Olhe como vai o gênero menina. feminino é menosprezado na nossa sociedade. Então, na escola, a gente não vai ensinar, a gente não vai obrigar ninguém a usar. Continua usando ali sanitário menino, sanitário de menina, homem, mulher. Nas nossas escolas são assim. A gente nunca pediu para mudar. A gente pede para que haja respeito. Não é tolerância. Tolerância é você suportar um peso. Algo que não está querendo. Obrigar. É você respeitar e valorizar e compreender que a escola ela precisa ser um espaço abrangente de todas as culturas, de todas as orientações religiosas,
a escola ela não pode ser do candomblé, ela não pode ser só do centro espírita, não pode ser só da Umbanda, só da religião católica, só dos evangélicos, não. Ela é de todas as religiões e precisa abraçar todas as identidades. Pois é, o Sem Limite ainda não me sinalizou ali, que é o Rony, quando vai aproximando, ele vai logo passando, que já está perto ali do nosso tempo, é sinal que a gente ainda tem tempo aqui. Sinara Gomes, ela diz, estou ligadinha, boa noite. Ana Rita Soares também está aqui falando com a gente, que está nos acompanhando. Aloísio Santana, eu sempre gosto de mandar um alô para todo mundo, né, para ninguém não se sentir fora do processo, sim. Né? GM Souza, Miguel Carlos, parabéns, professoras. Ângela Pólvora sempre colocando aqui a sua participação, mas eu vou deixar um tema, assim, que eu vejo nas plataformas políticas, nas discussões, um diz, eu não tenho nada a ver com isso, outro, kit gay para as escolas. Isso existe, como é que isso... eu não também... existe. A fala é de... Olha, ontem eu fiz uma palestra, não, foi uma entrevista na 104,9, e exatamente sobre o kit gay. Na realidade, não existe kit gay. Nunca existiu. Nunca existiu kit gay. Você vê que... É fake news. Fake news, né? Foi assim algo muito maldoso que fizeram com um projeto belíssimo que não atingiu as escolas por causa do fundamentalismo de alas conservadoras do Congresso, chamado Escola Sem Homofobia. Eu vi o projeto, vi o caderno, vi os vídeos que tem lá, os vídeos indicados, assisti a todos os vídeos. Era exatamente para a gente discutir essas questões da diversidade sexual, sim, da gente ensinar nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos a respeitar essas pessoas, a população LGBTI. Entendeu? Então era para isso. Kit gay foi um nome vulgar, maldoso, que alguns políticos, que nós sabemos quais são, que deram para o projeto Escola Sem Homofobia, que foi criado em 2011, mas a presidenta, na época era a presidenta Dilma, ela teve que tirar, teve que cortar, não enviar para as escolas, ela foi obrigada a fazer isso por causa dessas forças conservadoras que havia no Congresso. Mas não existe kit gay. O projeto é Escola Sem Homofobia, aquele livrinho tão assim, que tem dado um norte até para a eleição, né? Aquele livro não está incluso no kit Escola Sem Homofobia. Aquele livro é um livro de uma escritora francesa. O político que usou foi realmente extremamente pernicioso. Ele não é direcionado para criança de 6 anos, é de 11 a 13 anos, que é a fase que a criança está entrando na adolescência. E eu também vou adquirir um livro daquele. Inclusive, a escritora ela até agradeceu aquele político, porque ela deu visibilidade, né? Deu visibilidade ao trabalho dela, que o livro, quem editou foi a Companhia das Letras, e já está agora na sua 2ª edição. Como eu sou cliente da Amazon, a Amazon já mandou para o meu e-mail, viu? Olha, já temos tal livro, né? Porque eles sempre mandam para a gente. E aí eu vou adquirir, mas não tem nada demais naquele livro, gente. É porque as pessoas têm essa mania, como eu falei, em se tratando de sexualidade, as pessoas já começam a criar um monstro. E aí e realmente eles conseguiram. Já né? não era a hora assim, de termos nas escolas como matéria, disciplina, educação sexual ou sexual. Olha, o município é pioneiro, o município de Jiqué é pioneiro, né? Educação para a sexualidade, né? Que isso é interessante. É oferecido para estudantes dos 8º e 9º anos, né? 8º e 9º anos. Eu, apesar de ter feito uma pesquisa nessa área, eu não acompanho essa discussão na escola, que é importante a gente acompanhar. Mas nós temos também um curso muito bom que discute gênero e sexualidade, oferecido pelo ODERE, aqui, que fica aqui pela UESB, né? Lá no ODERE, e assim, é um curso permanente. Né? Então, assim, eu recomendo às pessoas, profissionais da educação, da saúde, precisam participar dessas discussões. Mas kit gay, gente, tira isso da cabeça de vocês. Não existe, né? Não sempre existe. te vê, mexer em política, quer atacar o outro. Uma coisa, rapidinho aqui.
quando Garcês me chamou para essa entrevista ontem, eu fui rapidinho, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso compreender o que as pessoas pensam a respeito de kit gay, para eu poder falar. Além de pesquisar o que era isso aí, o que eles estavam chamando de kit gay, eu me fui em loco. Eu falei, não, o meu olhar de pesquisadora. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, e aí algumas pessoas respondiam assim, que era um objeto erótico que estimulava os gays a terem desejo. Outros responderam, outra pessoa respondeu assim, que era uma cartilha que ensinava a criança a partir de 6 anos a fazer sexo com pessoas do seu próprio sexo e gênero, porque elas seriam mais felizes. Gente, isso é um absurdo. Então, essa pessoa, ela foi perniciosa, ela plantou essa semente e colou. Está germinando. Exatamente, né? Por conta aí entra a questão religiosa. Muitos pastores, me desculpem, os evangélicos, mas muita gente da ala conservadora, do fundamentalista tem bateu disseminado para nisso, né? Bateu forte. Sim. Mas, assim, a justiça já tomou uma providência, já constatou que é um fake news, e aí já mandou retirar aqueles vídeos, né? Gente, o tempo, né? Tudo tem tempo. Aqui não tem limite, mas tem tempo. O Brian, né, já está ali me sinalizando. Vou pegar aqui o pessoal que chegou agora, Sinara Gomes, verdade, muito interessante. Aqui poderia resgatar essa opinião, né, que ela está dando aqui. Ana Rita Soares, boa noite para nós. Marco Arthur Bastos, Carol de Jesus, Ana Paula, Ana Rita Soares, estou colada assistindo, e muita gente, né? A Ângela também, sempre aqui reafirmando que está com a gente, e mandar um abraço para todos que terão a oportunidade ainda de verem, tanto seguindo vocês aí no Facebook, das duas que estão aqui, nossas convidadas, a professora Rita Cortes, né? Que é professora das redes municipal e estadual, ela da língua portuguesa e inglesa, e a pedagoga Adriana Sampaio, ambas, né, fizeram juntas e dão aí sequência com mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade pela UESB. Gente, deixar aí com vocês, já de antemão, agradecer penhoradamente, viu? A gente fica sempre feliz em trazer, a gente só tem trazido aqui convidados bons, né? Bons papos que a gente tem batido, a gente tem tido muita sorte, e com vocês foi também um momento muito agradável, viu? E nós agradecemos também muito o seu convite, sim, tá? Sim. E também, se houver próximos convites sobre outros temas. Sim, outros temas. E também o pessoal que está aí participando ativamente, minhas amigas, meus amigos, viu? As pessoas que eu não conheço, mas eu conheci a partir de agora pelo Face. Sim, tem nossas contas, né? Quiserem mandar perguntas, quiserem ler, tem algum material? A gente tem muito material, a gente manda por e-mail. Tá? E assim, foi um prazer imenso estar aqui. Viu? Pois é, e nosso, a gente nem precisa mensurar, né? A gente gosta quando tem bons temas, e o propósito é esse, é justamente esses temas assim que muitas vezes a gente não tem tempo. Eu acho que a gente precisa repetir esses... E precisamos repetir, sim, vai ter outras oportunidades, né, que a gente vai precisar estar aqui com vocês, vocês vão deixar aí contato, porque a gente vai voltar a fazer contato com vocês e com outros educadores, a gente sempre tem trazido aqui. Maravilha. Um abraço, gente, boa noite, e até amanhã no mesmo horário, às 18, né, seu Brian? 18 horas. Tchau.